Bom, a gente inicia então este bloco falando sobre um assunto que vai interessar diretamente os pecuaristas que nos assistem. Vamos falar da cigarrinha das pastagens, um inseto pequenininho, mas que pode trazer prejuízo e muita dor de cabeça aí aos produtores rurais. Para falar sobre esse assunto, eu convido agora para uma conversa ao vivo comigo o nosso colunista, o médico veterinário Marcos Rezende. Marcos, bom dia, seja bem-vindo novamente aqui ao Agromanhã, tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia aos amigos do agronegócio. Sempre aqui, agora toda sexta-feira, né, Felipe? Batendo esse papo, fazendo essa extensão rural aqui. Falar sobre cigarrinha, Felipe. É, E agora, no começo da chuva, é muito importante e perigoso para quem tem pecuária a pasto. pois é, por que é tão importante então que os pecuaristas fiquem atentos a esse período aí da brotação do capim, com esse início das chuvas? Esse é o momento então propício para o inseto agir, é isso? Felipe, ela vai poder acontecer, a cigarrinha. A cigarrinha é a lagarta, né? A gente fala da cigarrinha, mas tem a lagarta que acontece agora também. Ela pode acontecer durante todo o período de chuva. Só que agora, nós passamos por um período de estiagem, em que ficou os ovos, que os ovos ficaram incubados no pasto, e com o início das chuvas, esses ovos acabam eclodindo, vêm a termo e começam, as ninfas, os insetos adultos, começam a sugar o capim. E aí o prejuízo é bastante grande, porque é no início da brotação, que ela vai ali na seiva do capim, vai sugar e vai eliminar todo aquele potencial que o produtor estava esperando, ou seja, aquele capim verdinho, ela vai acabar, em vez de tratar o gado, vai acabar tratando o cigarrinho. Então tem que ficar de olho e combater rapidamente. Num efeito prático, qual é o potencial aí de ação e de prejuízos que esse inseto pode trazer às pastagens ali quando a gente pensa no capim? Ele inibe o crescimento, o fortalecimento, como é que ele age de uma maneira prática aí? Ela diminui realmente a capacidade de lotação do pasto. Se eu tiver um pasto lá com a capacidade de lotação X, se eu tenho um ataque de cigarrinha, como ela vai diminuir a qualidade do capim, porque o capim fica mais fibroso. Quando não mata aquele capim, ela diminui bastante a capacidade de lotação. Ou seja, onde eu colocaria ali 2, 3 animais, eu vou colocar somente um, porque ela diminui o vigor e a capacidade. Tem um dado, uma pesquisa de 1998, foi até bom você lembrar disso aqui, que o pesquisador ele comenta que no pedaço de 1 metro quadrado atacado por 25 cigarrinhas, pode diminuir em até 34% a capacidade de lotação daquele capim, por morte, por perda de qualidade do capim e também por lignificação, ou seja, por deixar o pasto mais fibroso. Então, é bastante impactante. Existem sinais aí, alguns sinais iniciais, primeiros sinais que surgem quando a pastagem é povoada por essa praga? Ó, o produtor chega a arrepiar, viu, Felipe? A hora que ele vê uma espuminha que tem no capim, ele vai andando assim no capim, ele abre o capim e ele vê uma espuminha. Ali significa que tem ninfas, ou seja, que existem insetos sugando aquele capim. E um outro sinal que pode ser observado é por meio da revoada dos insetos, das cigarrinhas. Então ele vai andando a cavalo, vai andando com a caminhonete ou mesmo a pé e ele vê pequena revoada. Ao observar essa revoada, é interessante que ele abra o capim e tente observar aquelas espuminhas. Dependendo do número de focos de espuma, ou dependendo do número de insetos fazendo revoada, já é sinal que ele tem um problema instalado e que o tratamento precisa ser iniciado imediatamente, Felipe. Porque se o produtor deixar, em geral, os produtores eles deixam isso aí passar e ele vai observar o capim que começa a amarelar nas pontas ou na lateral. Bom, isso é sinal de que a infestação já saiu do controle e que ele já perdeu o passo. Então é melhor tratar quando vê a espuminha ou quando vê a revoada do que deixar tratar quando ele perde pasto. Você falou aí sobre o tratamento, né? Então, identificado o problema, quais os primeiros passos em relação ao tratamento que o pecuarista pode adotar aí para impedir o avanço dos estragos? Buscar uma loja agropecuária, buscar a assessoria de um técnico, de um agrônomo, de maneira urgente, Felipe, porque lá ele vai ter, dependendo da infestação, se ele tiver uma infestação muito grande de insetos adultos, ele vai ter que entrar com um tratamento químico. Mas eu sempre gosto de associar o tratamento químico ao tratamento biológico, que pode ser feito, Felipe, já nos primeiros sinais das espuminhas ou pouquíssimas
pouquíssimos insetos voando. É fazer o tratamento biológico com fungo chamado metarrísio. Tem diversas marcas, as principais lojas agropecuárias têm esse fungo para vender e é feita a pulverização. E ela pode ser feita junto com os princípios ativos químicos, ou seja, eu faço associação de um químico a um biológico, faço a pulverização, o químico vai matar os insetos adultos, vai matar as ninfas, e o biológico vai contaminar esses insetos, ovos e larvas que estão na pastagem e evitar que eles venham a termo na mesma contundência que o produtor está vendo agora, ou seja, diminuindo a capacidade de impacto da cigarrinha na pastagem. Existe alguma forma de estabelecer aí um controle preventivo, digamos assim, para essa cigarrinha? Ou alguns métodos aí, por exemplo, diversificação de pastagens? Enfim, existe alguma maneira de prevenir, ou não só remediar, né, mas prevenir essa questão? Olha, já houve de maneira mais fácil, Felipe, a gente usando diversificação de pastagem. No passado, a gente dizia que a cigarrinha afetava só alguns tipos de capim. Bom, hoje, nós temos tanta diversidade de cigarrinha, cigarrinha que vem inclusive da cana para pastagem, que elas afetam inclusive os pânicos, os mombaças, os tanzânias, os uri, ou seja, capins que eram até ontem ditos como resistentes, mas que hoje são afetados também por ela. Então, é interessante que o produtor fique de olho na revoada. A melhor maneira de prevenir é olho do produtor. Viu revoada de cigarrinha, viu espuma na pastagem? Se a quantidade é pouca, Felipe, faz a aplicação do fungo metarrísio. Se a quantidade de revoadas é muito grande, a quantidade de espumas no pasto é muito grande, faz o metarrísio associado a um produto químico, porque essa é a melhor maneira. Prevenção, de fato, Felipe, é só no olho mesmo para antecipar o tratamento e evitar os problemas, porque hoje elas já estão muito adaptadas e afetam praticamente todo tipo de capim. Só para a gente encerrar nossa conversa aqui, esse alerta em relação à cigarrinhas das pastagens, né? Ele serve para os pecuaristas de todo o Brasil? É uma praga que incide aí em várias regiões do país ou uma região específica? Ela é bem democrática, Felipe. Ela não vai de norte a sul do Brasil, afeta todos os tipos de pastagem, particularmente os capins, né, os pânicos, as braquiárias. Então, ela afeta de fato. No sul, ela tem menos incidência por causa da questão climática, ou seja, a cigarrinha ela precisa de mais umidade no solo. Esse ano, por causa do El Niño, a gente deve ter uma infestação um pouco menor. O impacto dela deve ser um pouco menor, porque ela precisa de vários dias de solo úmido e poucos dias de solo seco. Como a gente sabe que o El Niño desse super El Niño, né, vai ter uns veranicos mais longos, o impacto dela deve ser menor. Mas isso não faz o produtor abrir mão de ficar de olho e entrar com o tratamento preventivo e curativo na pastagem. E Felipe, só para finalizar, isso vale para cigarrinha e também para lagarta das pastagens, que acontece nesse mesmo momento. Está dado aí a nossa dica, digamos assim, da semana. Hoje a gente trouxe aqui para a nossa conversa, então, esse alerta, né, para os pecuaristas, principalmente aí para os produtores de proteínas, aí para protegerem os rebanhos, né, minimizar qualquer tipo de prejuízos. Eu queria deixar, então, aqui o meu agradecimento pela sua participação com a gente mais uma vez no Agromanhã, desejar uma boa sexta-feira, um bom fim de semana e a gente se encontra na semana que vem aqui. Eu que agradeço, Felipe. Até semana que vem.